Atos da intimidade. Todos acharam, meus irmãos? Evangelho de Marcos 6, de 1 a 12? Muito bem, então nós vamos à leitura. Antes de ler, quero sempre lembrar os irmãos o pedido que nós temos feito de não passarmos aqui pela frente. Nós temos sido abençoados com a gravação dos nossos cultos e muitos dos irmãos já estão acompanhando no YouTube. A maioria das mensagens já foram colocadas ali. Falta uma ou outra mensagem minha, a mensagem da irmã Aline também vai entrar essa semana. Que bênção! Assim como tem a mensagem do pastor Rosério, ou seja, os que passam por esse púlpito estão tendo essa oportunidade. Você pode acessar então IB Barreto no YouTube e vai encontrar os vídeos de nossa igreja, louvor e mensagens. Quero também aqui, enquanto os irmãos estão se incomodando, dizer que o nosso telefone chegou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O nosso número é... Está com caneta aí? Hoje à noite vou pedir para o Luizinho projetar aqui. Olha o número da nossa igreja: 2624-1075. Vamos, essa semana, comprar um telefone sem fio. Assim ele fica só preso lá. Ele está no gabinete, com o telefone sem fio. Quando a irmã Maria está aqui cuidando da nossa igreja, está com ela. Então, o telefone é uma bênção. Eu sei que quem usar vai usar com sabedoria. O telefone não é do pastor, irmãos, o telefone é nosso. Amém, irmãos? O telefone é nosso. 2624-1075. O número da sua igreja. Graças a Deus essa vitória chegou. Uma bênção maravilhosa. Muito bem? Vamos então, meus irmãos, Evangelho de Marcos 6, de 1 a 12, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra e entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamou os 12 para junto de si e enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, que aqui estamos nessa manhã, após a nossa EBD, e agora com um desejo tão grande de continuar estudando a tua palavra, em que nós estamos louvando o teu nome, felizes pelas vitórias que o Senhor tem nos dado e por tudo que tem nos operado entre nós. Dá-nos, Deus, a tua sabedoria para pregarmos o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Os dois lados da intimidade. Esse é o título do nosso sermão nessa manhã. E eu quero conversar sobre isso com os irmãos. Eu gostaria que você e eu mergulhássemos em Jesus. Marcos 6, de 1 a 12, nos mostra duas cenas. Cena 1, Jesus voltou para a sua terra, em que foi criado. Mas naquele lugar em que ele foi criado, naquele lugar em que Jesus jogou bola de gude com aqueles rapazes, Jesus cresceu jogando futebol com aqueles rapazes. Claro que essas coisas existiam na época, mas eu estou dizendo isso para exemplificar a intimidade que ele tinha com eles.
Jesus operou maravilhas, mas aquelas pessoas pensavam: esse rapaz nós conhecemos. Ele não é filho de José, o carpinteiro? Esse aí é o tal do Jesus, que é irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas e irmão de Simão? Nós conhecemos esse rapaz, nós temos intimidade com ele. E o texto nos diz que Jesus ficou surpreso com a incredulidade deles e disse aquela famosa frase: que o profeta não tem honra na sua própria terra. Que o profeta não tem honra na sua própria terra. Então eu poderia dizer aqui, meus irmãos, que a intimidade, em primeiro lugar, nós falamos que há dois lados da intimidade, traz desonra. Vou repetir. Em primeiro lugar, intimidade traz desonra. Eu quero dizer que desonra não é desrespeito. Preste atenção no que eu vou dizer para você não me interpretar mal depois, hein? Para depois eu não ter conversa do que eu preguei aqui, hein? Que bom que está sendo gravado, hein? Olha lá, hein? Desonra não é desrespeito. Honra é dar a alguém o que alguém merece de acordo com sua função ou cargo. Não tem a ver com respeito. Há situações em que o excesso de intimidade tira a honra, mas não tira o respeito. Qual é o segundo lado da intimidade? O segundo lado da intimidade é que a intimidade traz amor. Então eu poderia falar um lado negativo da intimidade. Em primeiro lugar, a intimidade traz desonra. E em segundo lugar, a intimidade traz amor. E esse é o lado negativo, ou melhor, positivo da intimidade. Vejam o caso de Jesus. Jesus não foi xingado pelos seus amigos. Jesus não foi xingado pelos seus amigos. Eles apenas disseram: esse aí não é o Jesus que a gente conhece, que cresceu com a gente. Eles não desrespeitaram Jesus, mas não honraram Jesus. É muito bom tratar esse assunto no dia de hoje, porque hoje é o dia de eleição de diretoria. E nós estamos vivendo um momento em que uma primeira diretoria ocupou o seu cargo de maneira magistral e maravilhosa. A primeira diretoria que assumiu a liderança dessa igreja desde janeiro do ano passado operou em escombros. Tudo isso que estamos vendo aqui, todas as conquistas vieram por Deus, mas através da mão desta atual diretoria. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, na minha relação com os meus amigos. Porque a nossa atual diretoria é formada por amigos meus. E olha a frase que eu vou voltar a dizer: desonra não é desrespeito. Houve momentos em que um pastor pode dizer: eu gostaria que nós fizéssemos isso. Agora se coloque no lugar de um amigo meu que cresceu jogando futebol comigo e eu jogo muito mal. Esse amigo ou essa amiga pode pensar: esse é um pedido do meu pastor ou esse é um pedido do meu amigo? Se esse é um pedido do meu pastor, esse é um pedido do meu pastor. Mas pode ser: esse é um pedido do meu amigo. Eu me lembro de um caso da Bíblia interessante. Davi tornou-se rei e tomou uma decisão de trazer a arca para Jerusalém. A Bíblia fala que no meio do caminho, um soldado nobre chamado Uzá tomou uma atitude que qualquer um de nós tomaria. A arca estava caindo e ele botou a mão na arca. A Bíblia fala que ele foi fulminado e morreu. Mas por que isso? Quando nós analisamos o texto, percebemos que a ordem de Deus era que a arca fosse levada nos ombros e através dos levitas. Havia dois erros que Davi cometeu ali. Primeiro, Davi colocou a arca num carro de bois. Errado. A arca tinha até argolas de ouro, nas quais farais deveriam ser colocados para que ela fosse carregada nos ombros. Em segundo lugar, a lei dizia que a arca deveria ser levada por levitas. Davi escolheu um exército e não os levitas. Por isso, quando Uzá encostou na arca, cometeu um terceiro erro. Ninguém poderia encostar na arca. A arca ficava no tabernáculo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava num lugar chamado Santo dos Santos e nem ele encostava na arca. Por que Uzá colocou a mão na arca? A mesma Bíblia nos diz que a arca ficou 20 anos na casa de um tal de Abinadab.